Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Viviane Sakata. Eu sou Maria Cecília Serer. E nesse episódio a gente vai estar conversando com o Dr. Cleverson Caio, psiquiatra, sobre saúde mental na residência. Muito obrigada, Dr. Cleverson, por estar aqui conosco nesse dia. Obrigada pelo seu tempo precioso de estar aqui separadinho para conversar com a gente um pouquinho sobre esse tema tão pertinente. Obrigado, eu agradeço o convite, falar sobre um tema aí tão importante e espero aí abordar assuntos bem relevantes aí para todos. Tá joia. Dr. Cleverson, o motivo que nos levou a te convidar hoje foi uma observação minha e da doutora Maria Cecília ao longo da nossa vivência na oftalmologia. Nós temos aí mais de 15 anos de experiência e durante esse tempo eu passei por pelo menos 3 serviços de residência, convivendo de perto. A doutora Maria Cecília passou por 2. E uma coisa que era muito comum da gente observar era o aspecto emocional dos residentes e de uma certa dificuldade que se apresentava ao longo dessa formação. É claro que não eram todos, né? Isso é uma situação muito variada, dependendo de pessoa para pessoa, da sua história, das suas possibilidades. Mas era algo muito comum da gente observar, por exemplo, no R1, alguém que ganhava muito peso, ou que perdia muito peso. E às vezes isso até culminava com uma desistência da especialidade, da residência em si. E, na nossa opinião, isso acontecia, às vezes não nessa intensidade, mas uma ansiedade, uma depressão, isso acontecia mais do que era o desejado. Então isso nos levou a pensar, cada uma separadamente, se poderia ser diferente. Será que existe alguma coisa que poderia ser diferente? E aqui eu não estou falando em termos de assistência e educação, eu estou falando única e exclusivamente do aspecto emocional e dessa dificuldade que a gente vê do acadêmico, quando ele faz essa transição da formatura da medicina e que ele entra na residência, então que um dia ele é estudante, no outro ele é médico, e como é que isso se depara num modelo assistencialista que a gente tem hoje, onde ele efetivamente está ali frente a um paciente como médico. Né? E que tudo que sobrevém diante dessa realidade, junto com a bagagem emocional de cada um, como é que isso repercute para cada um e se poderia ser diferente. Eu não sei qual que é a realidade de vocês na psiquiatria, andei dando uma pesquisada para que a gente pudesse ter essa conversa, mas eu não sei qual que é a sua vivência, qual que é a sua visão disso tudo, se isso é pertinente, o que você pensa sobre isso, sobre esse tipo de situação? Legal, obrigado pela pergunta, né? Acho que pelo tamanho da pergunta eu comecei a ficar ansioso aqui também, né? Mas pegando um gancho que todos nós precisamos aí de um certo nível de estresse, um certo nível de ansiedade, né? E confesso que para chegar aqui eu estava numa reunião, saindo daqui eu tenho uma outra reunião, né? E eu tive que me planejar, né, horário, trajeto, né, eu nunca tinha vindo para esse lado da cidade, então, mas enfim, né, a gente vai se controlando, vai tendo um certo equilíbrio emocional, porque senão a gente não chega onde a gente quer chegar, né. Então, um certo nível de estresse, uma ansiedade basal, leve, é muito importante para a gente se organizar, né, para a gente fazer, né, as coisas acontecerem dentro das nossas atividades, né? Mas quando isso começa a gerar, né, um estresse de longo prazo, né, quando a gente começa a perder a previsibilidade das coisas, né, assim como aconteceu na pandemia, né, a pandemia era para ser um estresse a curto prazo, 1 mês, 2 meses isolados, e de repente virou 2 anos. Então, esse estresse prolongado, né, essa questão inflamatória, eu digo assim, do ponto de vista até da nossa química, né, isso gerou muitas repercussões negativas do ponto de vista emocional e físico também, né. Então, agora imagino aquele acadêmico de medicina, 6 anos, né, já passou por um processo vestibular, aí toda a dedicação ao longo da faculdade, aí já no 5º ano eles já estão fazendo cursinhos para residência, né, aí vai lá, não passa e depois passa, né, e aí vem mais 3 anos, mas já com um CRM na mão e toda aquela responsabilidade, né.
Então, quando a gente grita lá a vitória, quando passou no vestibular, né, fala, legal, agora tô com a vida resolvida. Nem imagina. E de repente aí são mais 6, 9, 10 anos e aí para frente, né, digamos assim, um estresse crônico, né, de variados graus, e isso de certa forma deixa a pessoa mais vulnerável, sim, a questões psíquicas, questões físicas, né, com alterações metabólicas, né. Então, de certa forma, como né, você bem disse, não dá para generalizar, mas é uma questão da individualidade, como que cada um vai cuidando da saúde física, como cada um vai cuidando da saúde emocional, né? Então, a gente vê também em outras áreas, não só da medicina, vai aumentando essa pressão, essa responsabilidade, né? E um processo de também desgaste emocional bem importante, né? Então, olhar para a saúde emocional, né, para a saúde mental, hoje não é mais aquela sensação assim, de loucura, de fraqueza, de uma vulnerabilidade gratuita ou de algo de superstição, né, ou de problemas da alma, né, é uma questão agora de saúde mesmo, né, é quase que matemático, né, e a gente tem que estar bem atento, né, em relação a isso, né. Então, na minha prática, assim, eu vejo no consultório, mas também em clínicas onde eu passei, pessoas assim de bom nível intelectual, bom nível cultural, mas que não estava aguentando mais, né? E de um estresse assim crônico, né? Nem sempre é agudo. Quando está tendo crises de pânico, é só o pico do iceberg. A questão é essa tensão constante, esse estresse constante que começa a gerar mais irritabilidade, aumenta as chances de desenvolver transtornos de humor e ansiedade, né? Isso você viu pacientes médicos nessa fase da residência? Pacientes médicos na fase da residência, né, não só da oftalmologia, mas de outras áreas também, né, e aí a gente não pode dizer, qual residência que é mais puxada, qual que é mais difícil, não, né, mas é muito das questões também internas da pessoa, né, então não dá para dizer assim, olha, se você fizer lá a residência X, Y, Z, você vai sofrer mais, né, então é muito da capacidade individual, de quanto que a pessoa investe em qualidade de vida e cuidar da saúde mental. Muito interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente o estresse do médico hoje, ele já vem desde a escola, né? Ele vem desde o terceirão. Porque quando o estudante decide que ele vai fazer medicina e ele sabe que ele vai enfrentar o vestibular mais concorrido, ele realmente já está vivendo ali o primeiro estresse da vida dele, e muitas vezes muito jovem, para carregar aquilo. Os 6 anos, eles não são fáceis, mas enfim, né, vai levando até que chega na residência e é uma nova dificuldade. Então, realmente, eu não tinha pensado nesse prolongamento do estresse e as consequências dele. Quando eu passei na faculdade, eu tinha uma visão do aspecto emocional e a gente vem de gerações anteriores em que a saúde mental, acho que a tua realidade é um pouco distinta, né, já que seu pai é psiquiatra, mas a gente vem de uma história em que a saúde mental, a gente tinha muito tabu em cima disso, né? E eu, durante a minha formação, não sei se a Maria Cecília tem essa impressão também, eu acho que o médico ele tem uma carga de estresse tão grande, junto com um perfil que eu acho que às vezes é um perfil também muito de resistir, de suportar tudo, né? E um perfil de muita batalha, acho que até às vezes se expõe demais, né? Sem procurar ajuda. Eu senti falta de uma orientação nesse sentido na graduação. Eu não, acho que você não participa de nenhuma graduação nesse momento, né? Mas você tem conhecimento se isso é uma discussão, se existe essa preocupação na formação, na saúde mental do médico durante a formação? Recentemente eu tenho ainda um projeto, né, mas não é em Curitiba, é em São Paulo, que eu faço ainda contato com residentes, né, no Instituto de Psiquiatria. Então a gente acompanha USP, alguns né? residentes de psiquiatria, né, e lá, talvez por ser psiquiatria, tenha um olhar um pouco mais cuidadoso, né, em relação a isso, né, e de ter um momento de conversa com os preceptores, né, com os chefes de serviço, para saber como é que está o residente, né, mas
eu gostaria de contar uma experiência que não foi assim, propriamente dito nessa residência de clínica, mas é algo que me chamou a atenção de meus colegas que fizeram residência de clínica médica na Santa Casa aqui. E nós tínhamos um professor muito, muito bom, muito famoso, que é o Dr. João Manuel, né, Cardoso Martins, já falecido, né? Então ele era uma referência muito boa, e ele não era psiquiatra, era um clínico, né, de referência, e para os residentes de clínica ele separava pelo menos uma vez por semana, em torno de meia hora a 60 minutos, né, para conversar sobre coisas da vida, mas não era jogar papo fora, era assim, hoje vamos falar sobre vocês, né? Mas juntos, daí não individual. Todo mundo junto. Juntos, tá. né? Lembrando que não era uma terapia de grupo, Sim, nada, sim. não tinha psicólogos, era só o preceptor e os residentes. Papo descontraído. Para conversar assim, sobre relação médico-paciente, relação médico-médico, relação preceptor-médico, relação morte, falar sobre morte, falar sobre, sim, casos graves, como que isso afetou cada residente, doenças difíceis, né, e de tratar. E como que era a relação dos residentes com os residentes de outras especialidades também, quando estavam no meio, né, hospitalar, né, em clínicas. Então, né, a gente sabe que tem, às vezes, observações, críticas, tal conduta foi assim, não foi legal, né? Como que as pessoas acabavam lidando com tudo isso? Ou como que recebiam críticas de pacientes, de preceptores, né? De familiares de pacientes. Então, era um tempo dedicado, né, para falar sobre o bem-estar do residente, né? Então, isso não era formalizado, não fazia parte do programa de residência, então era por isso que me marcou, porque foi uma ideia, né, uma espontaneidade de um chefe de serviço para falar do aspecto emocional dos residentes. E isso, com certeza, traz um impacto de melhorar, né, um relacionamento, né, o clima, e era toda sexta-feira, então parecia assim um momento assim, como que vamos fechar a semana, né? Como que a gente vai um balanço, assim, né? Um balanço emocional, né? Então, isso eu achei bem interessante. Cleverson, hoje você atua de que forma? Fala um pouquinho de você, da tua formação, do que você faz. Você mora aqui em Curitiba? Eu sou curitibano, moro em Curitiba, acho que sempre estarei por aqui, né? Gosto de Curitiba. Gosto de Orgulhoso Curitiba, que nem eu. Orgulhoso, né? E eu sou psiquiatra, né? Fiz a psiquiatria geral e ao longo do tempo fui entendendo melhor sobre o desenvolvimento, né, humano, entender a gênese, né, de muitos transtornos, né, psiquiátricos, mas para isso, para entender transtornos, a gente precisa entender muito o que é o desenvolvimento normal. Aí eu comecei a estudar crianças, né, tive interesse, assim, não é porque eu pensava já desde o início, eu gosto de criança e adolescente, eu quero trabalhar com isso. Não, me veio a ideia, assim, de entender o desenvolvimento humano, né, aí de entender melhor os transtornos do neurodesenvolvimento, né, e até me satisfazer de certa forma, assim, de trabalhar com prevenção, né? Quando a gente começa a atuar já desde criança, né, desde os primeiros anos de vida, a gente sabe que o prognóstico é diferente, né? Então hoje, quando eu vou conversar com um adulto no consultório, eu acho muito importante entender a história de vida da pessoa desde criança, não para ficar jogando, fazendo associações livres, mas de entender do aspecto assim bem do desenvolvimento fisiológico, mas também entender a dinâmica familiar, onde ela está inserida, e que a gente entende que depois chega esse adulto ou, né, no final da adolescência com pânico ou com sintomas depressivos, né, não são só esses sintomas, né, mas como que surgiu, da onde que veio toda essa construção, né, da personalidade para chegar nesses sintomas. Então, aí eu fiz um mestrado, né, na área da psiquiatria da infância e adolescência, e hoje eu trabalho com
todas as faixas etárias. Então, tá bem amplo isso, mas né? pela demanda e pelo que eu vejo, assim, da importância em termos de prevenção, né, aí eu acabo que 80% da minha agenda é para jovens, né, então adolescentes. Muito joia, muito joia. Isso prova a tua capacidade, né, de poder abraçar desde o pequeno até o mais velho. Mas eu acho que isso que você está falando é muito rico, na verdade, né, porque realmente a pessoa, ela é uma construção, né, ela vem daquilo que ela era quando criança, daquilo que ela traz da genética e daquelas vivências que ela foi acumulando e como ela lidou com essas vivências, né, e aí resulta num adulto, e a gente pode fazer esse paralelo para o médico, né? E a gente tinha essa percepção mesmo, a gente tem essa percepção ainda quando convive com os residentes, né? Quando entra aquela nova leva de R1s, a gente olha para eles e a gente vê na fala, na maneira de andar, na maneira de se portar, na maneira de contar uma história, na maneira de tratar o paciente, a gente vê que ali tem uma história de vida, né? Eu falo para eles evolui de maneira diferente. Sim. Que no começo, aquele primeiro mês, para mim, se são... Eu só sei quem é homem e quem é mulher. Tipo, né? Não sei, não consigo lembrar o nome, não consigo saber quem é quem. Demora, assim. Aí você vai naquele caminhar, assim, deu uns 6 meses, nossa, você vê como cada um é único, assim, né? Fulano é assim, fulano é assado. Você começa a aprender cada um como é. Esse sorriso dela reflete a magia, né? De poder lidar com pessoas. É muito legal. E eu falo assim, que daí no final, a gente tá assim, como é que eu vou viver sem essa pessoa, né? Sim. Você aprende a amar, assim, a gostar, uns mais do que outros. Mas vai nesse caminho, assim, né? Então, é bem isso que você falou. Cada um, assim, é único, né? Porque tem toda essa história, tem tudo que passou e tudo mais. Por isso que não enjoa, né? Porque se a gente olha na psiquiatria, né? Eu digo na psiquiatria, se olharmos só para sintomas, insônia, dor aqui, cansaço ali e tal, e toma um remédio assim, se fizer isso o tempo todo, né? Chega uma hora que parece que todo mundo é igual. E não é. Cada um tem a sua individualidade, tem uma história diferente, uma personalidade diferente. A gente, lógico, tem uns padrões diagnósticos para termos um norte, para ter uma conduta adequada. Então, a gente não pode achar que tudo é livre e a gente faz o que pela intuição pessoal. Não, tem técnica, tem diagnóstico correto, conduta correta. Mas no contato com o paciente, com a pessoa, é uma história diferente, né? Cada pessoa que a gente conversa. Então, tem uma história que a gente precisa olhar com cuidado, né? Senão, se olhar só sintomas, todos são iguais. Né? A dor... E aí vem uma riqueza da nossa conversa anterior, né? Acho que é isso que você vai falar. Hoje em dia, com a inteligência artificial, com a tecnologia que não vai mais embora e ela faz parte do nosso dia a dia, o que diferencia um médico do outro e a riqueza da medicina é realmente o vínculo, né? A relação que se cria não só de médico para médico, como de médico para paciente, como de colegas, né, da residência. E como isso é importante, né? Isso é uma das coisas que... O que protege, vamos dizer assim? Porque a gente tem pessoas distintas, nós temos lá no HC, aqui de Curitiba, 6 residentes que entram, cada um com a sua história, cada um com a sua dor, né? O que você acha que ajuda durante o período da residência para saúde mental desse residente que está lá? São 60 horas, né? 60 horas semanas que um residente trabalha. E ele já, de repente, ele é estudante, depois ele é médico e ele está inserido no modelo assistencialista, né? Quando às vezes ele nem sabe mexer na lâmpada de fenda, né? O que você acha que ajuda do ponto de vista emocional para esses residentes? Bom, lembrar que os residentes, eles são muito cobrados, né? Tem uma autocobrança. Talvez pelo perfil, né, dessa população, são pessoas também estudiosas que passaram por vários testes e foram aprovados, né? Então, gera também aquela expectativa, poxa, então agora tá na hora de ver o retorno, né? Tá na hora de ser feliz. E parece que esse tempo nunca chega, né? Então, trabalhar um pouco essa questão das expectativas, né? Então, começa a aumentar também o padrão das expectativas, né? E, na verdade, não é só o residente, o nosso cérebro, assim, a gente sempre quer mais. A gente sempre acha que dá para melhorar mais. De um certo ponto, isso é bom, que nos faz acordar e viver e querer, né, melhorar, isso é bem importante, né? Mas sim cuidar com as expectativas, porque é um perfil de pessoas talvez um pouco mais perfeccionistas, né? Um pouco mais tem a dedicação, né?
tem um empenho, a disciplina, né? Mas a gente não consegue ter controle de tudo, né? E na oftalmologia a gente precisa estar 100% em tudo, né? Você precisa ter uma coordenação motora fina, né? Você não pode tremer, você tem que né, lidar com procedimentos, e também tem a clínica, né? E tem aulas, e tem estudos, e tem... As demandas são imensas, assim, né? Então, tem a cobrança interna, tem a cobrança externa, né? Então, a gente pode repetir, pode ser até algo, né, que todos já sabem, mas médico também tem aquela fama, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então, é importante, sim, a questão da atividade física, né? Buscar alguma atividade quando dá tempo, né? Relacionado à arte. Ou criar o tempo, né? Né? Separar o tempo, talvez. Eu falo, tô falando como homem, porque homem é teimoso, né? Parece que só muda estilo de vida depois que infarta. É verdade. Então, essa questão que não tô dizendo que todo mundo tem que ir no psiquiatra fazer terapia, mas assim, se a pessoa tem dificuldade, está identificando, né, um período maior parte dos dias, maior parte do tempo, está em sofrimento, está tendo sintomas, procure ajuda. Né? Então, homem, não só homem, mas os médicos, de uma forma geral, os médicos, as médicas têm dificuldade também em procurar ajuda, né? Não é generalizando, mas porque a gente está num papel assim, não, a gente precisa ajudar os outros, né? A gente precisa estar bem para ajudar os outros, né? E seja pela demanda do tempo, pela carga né, de horário de trabalho, de estudos, não dá tempo de se cuidar, muitas vezes. Mas é importante, sim, separar esse tempo, né? E aí, eu voltando um pouco ao assunto, você comentou também de décadas atrás a visão da psiquiatria, né, que era uma questão assim só para quem estava no fundo do poço, ou né, ditos loucos e tal, o eletrochoque, né? Então hoje tá mudando um pouco essa visão. Estigma sempre tem um pouco e vai persistir, né? Mas, enfim, para ter uma noção, a psiquiatria, né, ano passado, foi a especialidade mais concorrida nas residências, né? Então, porque a psiquiatria é a melhor especialidade? Não é, mas está mudando um pouco a visão, né, e a atenção em relação à saúde mental. Que joia, né? Que bom isso. Então, assim, parece que quebrou um pouco o estigma, mas não pela psiquiatria, mas pensando na qualidade de vida das pessoas. Então, as pessoas estão procurando hoje pensando em qualidade de vida, né? Então, sim, o residente que não está bem, que está precisando, né, de um suporte, né, de ter a humildade de procurar ajuda, que não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de que está fazendo as coisas erradas, mas é como buscar um alívio, né, para a dor, mas de uma forma, uma ajuda profissional, né, isso é muito importante. Sabe que eu diria até mais, né, eu acho que eu ficava pensando quando eu via os residentes, e a gente teve turmas muito marcantes, angustiados, deprimidos, as mulheres muito aflitas com o ganho de peso, e você fica vendo elas chorando e tudo mais. Como é que aprende desse jeito? Né? O que é que sobra de energia para aprender quando você se desgasta, se você está tão exaurido, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que eu acho que você precisa olhar para você na residência para que você faça um bom trabalho, um bom aprendizado durante aquele tempo, durante aqueles 3 anos, para que você possa aproveitar. Né? A gente estava nos podcasts anteriores com chefes de residência falando sobre como é importante esses 3 anos, como é importante você realmente aprender e você estar presente, você buscar e você absorver tudo que você puder. Só que você tem que ter possibilidade de absorver, né? E às vezes você não tem. A gente vê que muitas vezes eles querem, mas eles não conseguem. Sim. Então, olhar para a saúde mental, eu acho que é uma premissa. Ela tem que ser desde o começo, né? É uma necessidade. Quando, de certa forma, está afetada, começa a alterar funções cognitivas, né? Claro, então, diminuir a produtividade profissional, né? E no aprendizado, com certeza. Então, a pessoa não consegue nem mais se organizar pelo nível de esgotamento, né? De energia, de uma sensação de medo, né? De medo, né? Então, começa a ter comportamentos evitativos, mais isolamento, irritabilidade. E isso não são só alterações comportamentais, mas a pessoa vai ter dificuldade para assimilar. Isso não é problema de inteligência. A pessoa acaba... É como ter um óculos embaçado, né? Sim. E não poder limpar. Sim, exatamente. O que eu estava pensando aqui, Cleverson, é que, me corrija, não sei se eu estou certa, mas parece que os profissionais da saúde mental, os psiquiatras, eles obrigatoriamente têm uma terapia, eles são pacientes, eles
se metem a terapias, assim, isso é uma regra, é uma recomendação ou não é bem assim? Deveria ser obrigatório, mas ainda é só uma recomendação, né? Então, eu sou muito a favor, né, eu fiz a minha própria terapia, né, por uma questão de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, eu acho isso muito importante porque, realmente, para você entender o outro, né, para você conseguir ajudar, você precisa estar bem, né? Não estou dizendo que você tem que estar melhor que todo mundo, mas Você tem que a estar terapia ajuda a afastar aquelas distorções que é da nossa própria realidade, né? Da história da nossa vida, né? E justamente para a gente não começar a projetar nossos problemas para os outros, né? Então, aí, senão a gente fica um profissional palpiteiro. Ah, eu acho, porque eu fiz assim lá atrás com minha esposa, eu fiz com meu filho assim, então acho que você tem que fazer assim, porque para mim deu certo, para você então acho que vai dar. Então entra num papo de vizinhos, né? Mas a gente está falando em técnica, a gente está falando de uma área profissional, né? Então o psiquiatra, sim, precisa estar preparado para lidar com, em primeiro lugar, Com si mesmo. Com si mesmo, né? Para poder ajudar o outro, né? De uma forma ética e adequada. Né? Porque se você for estender isso, né, para quem está atendendo o paciente, né, que o psiquiatra vai estar de uma forma mais direta ali, específica, falando sobre as emoções, mas eu acho difícil um médico que não esteja lidando com isso, né? Porque a gente não tem esse preparo, essa possibilidade, né? Porque você está lidando com um paciente ali que, no caso da Viviane, é mais comum, tá ficando cego, tá perdendo a visão, tem um paciente crônico, né? Crônico, um paciente que, né, tem expectativas de melhora da visão, que traz uma dor, e os pacientes sempre, invariavelmente, trazem, né? Uns mais, outros menos. Então, é mais comum que a gente seja afetado por tudo isso, assim, essa profissão de ser médico, né, ela é maravilhosa, assim, mas ela tem um peso, assim, quer queira, quer não queira, né, então o que você vai fazer com isso, né, cada um vai decidir, eu vou fazer terapia, eu vou fazer pintura, mas alguma coisa você tem que fazer, né, nesse sentido, assim, para conseguir se manter equilibrado, né? E um exemplo que eu passo, assim, enfim, não é para só os psiquiatras, é os médicos em geral, né? Então, todos nós temos emoções, temos sentimentos, temos dores, né? Sofrimento psíquico também. E quanto, né, melhor a gente elaborar de uma forma saudável, né? O sofrimento é menor. Eu até acredito que a gente vive mais. Com né? certeza. Então... Mas eu acho que eu acho muito bonito a gente perceber que isso multiplica, né? Você estava falando que hoje é recomendado aos psiquiatras e que deveria ser obrigatório. Eu diria mais, eu acho que deveria ser recomendado a todo médico. Talvez algum dia isso deva ser uma regra, porque eu realmente vejo que nem todo mundo chega no psiquiatra, né? Por vários motivos. Por questão financeira, por falta dessa possibilidade, dessa aceitação, um bloqueio, um medo, enfim, tem vários motivos pelos quais não chega. E todo médico, de alguma forma, você pode abrir essa possibilidade, tanto de cair um preconceito e ele ir até o psiquiatra quando ele precisa, quanto de dar um apoio, de dar um acolhimento, né? Então, quanto multiplica se você, médico que está nos ouvindo, tem essa possibilidade de olhar para dentro de si, e multiplicar isso atendendo aos pacientes, né? Eu acho que isso é infinito, né? E tem muito a ver com o ser médico, né? Nossa, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao burnout. Estamos indo no outro extremo, né? O burnout que a gente sabe que é muito comum em médicos, né? Você consegue falar pra gente, para não falar bobagem, o que é o burnout? E como é que você vê isso acontecendo no meio médico, né? Vamos dizer assim. O burnout, ele tem 3 dimensões, né? Então, tem um esgotamento de energia, né? Uma sensação de desgaste psíquico e físico bem importante, né? Tem outro fator também que é um distanciamento mental do trabalho, né? Então, a pessoa ali está fazendo, está trabalhando, está no automático, mas, ao mesmo tempo, né, não está gostando, tendo pensamentos negativos em relação a isso, né, não está satisfeito, está com muita irritabilidade, né, e tem um outro fator também que é a queda da produtividade profissional, né.
Então, são fatores emocionais, um sofrimento psíquico e físico, associados à atividade profissional, né? Então, é um termo que foi colocado lá, né? Deixa eu ver se eu lembro, é um alemão lá, Herbert Freudenberger, né, em 1974, que ele definiu, né, como um síndrome burnout. E o que diferencia de depressão de ansiedade? É porque no burnout tem que estar associado à atividade profissional, né? Então tem essa questão, esse gatilho, né, desse ambiente de trabalho causando esse sofrimento psíquico, né? Entendi, muito interessante. Você teria alguma sugestão? Você quer falar alguma coisa do burnout? Achei que você... Não, é que eu também tinha essa ideia, né? Acho que essa palavra não é tão nova, não é tão velha, assim, né? Uma coisa que eu lembro, assim, de começarem a falar e deu, o que é isso, né? Mas que eu vi uma entrevista de uma pessoa recente que chegou até para UTI por causa de burnout, assim, né? Parece que teve um apagão, assim, a pessoa. E eu falei, nossa, eu achava que era uma coisa mais... talvez mais leve, entre aspas, mais... né? Mas... leve não no sentido de não importante, assim, mas não imaginava que poderia chegar nesse nível, assim, né, de burnout. A questão do burnout não adianta só, por exemplo, um afastamento, né? Então vamos dar uma licença lá de tantos dias sim. E pronto, né? E geralmente quando chega numa intensidade, né, num sofrimento, que burnout também não é uma crise aguda, é algo insidioso que vai começando, passa despercebido, ele fala, não é nada, essa fase vai passar, daqui a pouco vem férias e tudo se resolve, e não resolve, né? Então vai aumentando, vai cronificando e os sintomas vão se intensificando até que pode realmente chegar na UTI, né? Porque daí vem sintomas de humor, vem sintomas de ansiedade e tal, mas é relacionado à atividade laboral, né, profissional, e com certeza, se não tratado, se a pessoa não cuidar adequadamente, aumenta, assim, taxas de transtorno de humor, transtorno de ansiedade e outras questões, né, físicas, né? Então, isso é bem importante e cabe dentro desse contexto que a gente está falando da pressão, né, do tempo de trabalho, um excesso de trabalho, na verdade, né? Eu não acho que residência puxada é uma coisa ruim, né? Faz parte, né? O pior é uma residência vazia, que você não vai certeza. poder praticar, Isso, né? isso, Então, sem o tem paciente, que ter bastante, assim, trabalho, né? Aqui a gente está falando de talvez um excesso, mas aí depende muito de como o indivíduo vai gerenciar o seu tempo, né? Então, às vezes ele está lá no automático, ele só faz, não está pensando mais e fica dissociado, desconectado quase que da realidade, mas está lá fazendo, né? Isso a gente vê muito em mulheres também, que as mulheres, eu brinco que as mulheres são mais maduras que os homens, são mais disciplinadas, mais certinhas, mais metódicas, né? E a gente vê que o estresse também é um pouco maior aí em mulheres do que em homens, né? Eu estava falando mais cedo para Maria Cecília que eu acho que é um pouco de perfil, né? A gente estava falando do acadêmico que decidiu fazer medicina e enfrentar o vestibular mais difícil. Ele tem um perfil, né? Ele tem um perfil de quem é corajoso, mas de quem é persistente, né? E eu acho que às vezes essa persistência e essa força faz ele ficar resistindo, né? Ele resiste, como você estava dizendo. Às vezes ele está esperando chegar as férias, ele acha que aquilo vai se resolver e aquilo não se resolve. Então eu acho um perfil um pouco preocupante, e eu acho que cada um tem que olhar para dentro de si para poder abrir essa possibilidade e realmente viver uma residência melhor, né? Uma formação melhor. Pensando na residência médica e nesse aspecto emocional, né? Porque eu também não acho ruim, a gente precisa na residência ter paciente, a gente precisa ter volume de trabalho. A grande questão que eu tô falando é que eu acho que às vezes o emocional de cada um não permite levar aquilo de tal maneira que seja efetivo, o aprendizado. O que seriam soluções? Você falou do colega que achei linda a história, que sentava ali de 30 a 60 minutos com os residentes para poder compartilhar as emoções e o que eles estavam sentindo e o que eles estavam vivendo. O que mais você acha que poderia ser sugerido dentro de um programa de residência médica ou até para o médico em geral, né? Além do exercício, que poderia ser sugerido para uma boa evolução, vamos dizer assim? Eu não sou muito a favor, por exemplo, de uma conversa muito otimista, às vezes fora da realidade, para animar os residentes, né? Eu acho, assim, que a gente tem que ser bem realista, né? E talvez mudar um pouco esse discurso, a ideia de que, nossa, a medicina está cada vez pior, como que vai ser daqui a 10 anos, e a inteligência artificial vai substituir todos os médicos,
e que quantos mil formandos aí pelo Brasil e está cada vez pior. Então, assim, quando a gente começa a catastrofizar tudo, né, isso parte também até de chefes, de professores que colocam esse cenário assim, aqui a medicina está cada vez pior. E eu acho que é muito uma questão de percepção de geração também. Se a gente for perguntar lá, né, para os 50 anos atrás, né? Então, lá atrás também tinham outros problemas, né, dentro da medicina, a dificuldade diagnóstica, de exames, de tipos de tratamento, prognóstico, então eram outros problemas que, né, e aí vai muito de como a geração percebe os seus próprios problemas, né. Agora, pensa nos residentes, né, que já estão numa especialização pós, né, formação, né, e depois eu estava conversando aqui, né, com a doutora Maria Cecília, que depois tem né, dentro da oftalmologia, então é uma forma de investimento, né, então pensar que as pessoas estão investindo, não estão ali, né, como escravos, não estão ali, meu Deus, estão abusando aí da minha vida e 300 pacientes por dia, né? Então mudar um pouco esse foco, né, de um discurso de que é normal também o nosso cérebro sempre está arranjando um culpado, né, para justificar as nossas dores, né? Assim acontece na política, porque tal político é assim, político é assado, e a gente extravasa, né, assim como as pessoas vão no campo de futebol para xingar as pessoas, né? Mas na medicina a gente fica colocando às vezes um cenário muito catastrófico, mas se cada um faz a sua parte, né, faz uma boa formação, aproveita bem a residência, né, é puxado, mas colocar uma entonação assim de menor vitimismo, assim, né, e que seja essa conversa de falar sobre saúde mental é um belo trabalho de vocês, né, e não para dizer assim, olha, a gente está num mundo perigoso, não, o que a gente está fazendo, como a gente vai se estimular agora para não ficar se lamentando, né, tudo bem, milhares de formandos aí todos os anos, mas o que cada um, já que está na residência, que está numa posição aí que a pessoa conquistou, não foi, né, de graça, a pessoa lutou, está onde está, merece onde está, né, e valorizar isso, né, e os preceptores também né, trazerem isso de uma forma, não é um discurso otimista, é um discurso realista, né, de trazer essa visão diferente, né. É um aspecto diferente que eu queria colocar, porque atividade física e buscar algo que gosta, todo mundo já sabe disso, né? Alguns buscam, outros não, mas é mudar um pouco a forma como a gente vê, pensa e cria expectativa em relação ao futuro. Muito mais profundo, né? certamente. E eu diria uma coisa assim, a residência tem uma dificuldade que é a questão do desconforto em aprender, em não ser bom em algo, né, em estar nesse processo de aquisição do conhecimento. E da oftalmologia em especial, porque tem a questão da habilidade cirúrgica. Então, parece que existia ou existe, assim, uma coisa no ar de que é assim, eu sou bom nisso, eu tenho essa habilidade inata, né. A Olivia, minha filha de 4 anos, ela fica brava, ela fala, mãe, eu não sou boa nisso, não consigo fazer um negócio. Eu falo, filha, como que você não é boa? Você só tem 4 anos, você está aprendendo, tudo você está aprendendo. E eu falo para os residentes, vocês vão sentar para fazer uma cirurgia que vocês nunca fizeram, vocês vão fazer alguns passos, são habilidades totalmente diferentes, né? Então, é um circuito neural novo que vai começar a fazer ali. Então, não espere que você vá sentar e você vai fazer com excelência aquilo. Você vai ter que ter paciência de ser ruim naquilo, aguentar essa carga, né? E eles se comparam muitas vezes, né? Porque fulano fez a catarata e fez em 20 minutos. Eu fiz tudo errado. Então, essa carga da oftalmologia de dar errado, de não conseguir fazer, então eles choram, eles sofrem muito com isso, assim, né? E eu procuro sempre trazer isso. Eu falo assim, olha, é um aprendizado, você vai... Como é que faz para aprender? Tem que fazer. E uma hora, se você insistir, você vai ser excelente nisso. Mas não conte que você já
tem que saber isso, né? E a residência é para isso, para estar testando, Exatamente, né? Não estou né? dizendo que a residência está lá para errar, né? Você está lá para aprender, né? Junto com os chefes, com os preceptores, né? Então, talvez eu penso na arte de desaprender aquele mito, né? Que bloqueia, né? Aquela ideia que eu deveria nascer pronto, já sabendo, né? Sabendo. Então, talvez ressignificar um pouco esse pensamento e dizer sim, não, eu vou praticar e para aprender. Aliás, 90% das coisas que a gente gosta de fazer, a gente não nasceu gostando, a gente aprendeu a gostar fazendo, né? E a habilidade é a mesma questão, né? Agora, por que alguém vai nascer com uma habilidade numa questão específica, né? É muito difícil, eu até dou valor para quem consegue desenvolver e aprender, né? Tentando, errando, e hoje a gente estuda e pratica para errar cada vez menos, na verdade, né? Mas eu acho que tudo isso que você está falando, inclusive a tua mensagem final, que é mais profunda do que simplesmente fazer exercício e fazer terapia, ela passa muito por isso, né? Porque o que acontece hoje? Uma coisa é a realidade. A realidade, existem mais médicos se formando, ponto. Você vai ser vítima desse processo ou você vai ser autor da sua história, né? Então, a gente fala muito disso, hoje a gente falou diversas vezes sobre isso, mas o que é que você pode fazer sobre isso? E envolve um processo de que eu, quando me formei, eu sabia que eu ia fazer residência, que eu ia fazer uma subespecialização e que eu ia fazer um doutorado. Até aí eu sabia, e depois eu ia ter filho. Eu realmente segui esse caminho. Mas quando você chega depois da residência, você vê o mercado e você vê que as coisas mudaram e você vê várias coisas acontecendo, você tem duas opções. Ou você se vitimiza, né? Ou você olha e você aprende coisas novas. Então, você aprende que você não sabe e você abre a possibilidade de viver a dor de não saber e você aprende coisas novas para se reinventar. Então, isso é muito bacana porque isso é mais do que a residência, né? Isso é um princípio de vida. E você não seria você, porque a gente se conhece muito, né? Se você não tivesse passado essa visão otimista. E eu parabenizo pela oportunidade, né, de trazer um assunto que envolve todos os profissionais, mas assim, vindo de oftalmologistas, né, de nome, aí falar sobre saúde mental eu acho que é um privilégio, né, então é para poucos, né, que tem essa mente, assim, de conseguir abrir isso e falar, eu parabenizo vocês, e que é uma fala que como vocês bem, né, trouxeram, e não é de lamentação, né, e ficar aí catastrofizando, né, o que está por vir e gerar ansiedade em todo mundo. Muito pelo contrário, né, é uma questão assim, de estímulo para a pessoa, né, buscar autoconhecimento, que não é só em terapia, mas é de mudar um pouco essa visão e a forma como vai gerenciar o seu tempo, né, e sua vida. Muito legal, muito legal. Conversa muito, muito boa, assim, de um valor inestimável, assim, muito obrigada. Eu acho que todos que estão nos ouvindo, se conseguirem absorver um pouquinho do que você nos trouxe, acho que vai ser um ganho gigante para a vida e eu acho que isso se multiplica. Porque um médico, quando ele aprende sobre saúde mental, a sua saúde mental, e consegue olhar para si mesmo, ele multiplica isso por milhares de pacientes que ele vai atender e que ele pode auxiliar nesse processo. Então, muito obrigada pela tua presença aqui, o teu tempo de vir até aqui, né, de estar conosco durante esse tempo e espero que a gente tenha outras oportunidades ainda, porque tem muito que eu tenho certeza que você pode oferecer a todos que nos assistem. Só agradecer a tua presença mesmo, Cleverson. Muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer. Então, para você que nos assiste, terminamos mais um episódio do podcast da Oftalmo Expert, falando sobre saúde mental, um tema pouco falado no nosso meio, e hoje com a presença do ilustre Dr. Cleverson, trazendo aí tantas informações para a gente. E até a próxima, Oftalmo Expert, de olho no futuro.